ontem nós falamos aqui o seguinte, tá, mas vai colocar quem? Talvez isso esteja segurando o Roger no cargo. Olha. Nas outras mudanças tinha um treinador óbvio no mercado, que atendia inclusive o que a torcida queria. Tem um nome na pauta, não tem, Alexandre Anish? Eu acho que a gente tem que retroceder um pouquinho e tentar contar para o torcedor mais ou menos o que está acontecendo. Ontem teve uma reunião no Conselho de Gestão do Internacional. É o presidente Alessandro Barcelos, mais o Ivandro Morbach, o latino, mais o Dalton Smith, o Vitor Grunberg e o Miguel Danino. Esses cinco elementos, eles se reuniram para falar sobre o futebol do Inter, para falar sobre as coisas da administração do Inter. E dentro do futebol do Inter, a possibilidade da saída do técnico Roger Machado. E aqui se fala muito na palavra ultimato. O técnico Roger Machado tem essa semana de trabalho inteira para tentar mudar o Inter ou se reinventar. E a partir dessa semana de trabalho, fazer com que no domingo o Inter tenha um bom resultado. Empate não é um bom resultado, porque o Internacional chegaria ao 6º revés dentro de casa. Revés a gente conta o empate com o Vasco, a derrota para o São Paulo, a derrota para o Fluminense, as 2 derrotas para o Flamengo e aí, no caso, né, mais uma não vitória para o Fortaleza. Logo, ficaria insustentável. Eu ouvi uma frase de dentro do Beira-Rio: existem resultados que não tem como tu superar, por mais que convicção que tu tenha. E hoje pela manhã, na Argentina, começa já a reportagem de lá a especular e falar sobre Ramon Dias no Internacional. O técnico argentino que tem ligação com o D'Alessandro, que tem ligação com o River Plate também, claro, mas muita ligação com o D'Alessandro, ligação com o André Curi, que é o grande empresário dessa gestão, inclusive, e também que é um cara que estava no Olímpia e do nada pediu para sair. Então, tem muita coisa acontecendo no bastidor que deixa... Ô, Ribeiro Neto, me conta. O Ramon Dias é o técnico ideal para assumir no lugar do Roger? Eu não gosto de teoria da conspiração. Não sou muito dessa vibe, assim. Mas eu acredito em sinais. Como é que é onde há bruxas? Como é que é no Não creio em bruxas, pelo que existe. Ela vai. Cara, tá tão assim escancarado isso que não tem como pelo menos tu não pode desconhecer, tá? O Ramon Dias, que eu acho que é um mau treinador, tá? Mas isso é minha opinião, tá? Ele tá no Olímpia há 7 jogos. Aí acho que ele perdeu um jogo lá pro Timeco lá. E ele e o seu filho, né, seu fiel escudeiro, do nada pede demissão. Mas do nada, assim, do nada, 7 jogos, do nada. A ligação dele com o D'Alessandro é muito forte. Tem esse do empresário, que manda no Beira-Rio, né? Esse empresário manda no Beira-Rio. Coloca o jogador que ele quer aqui e tal, né? Enfim. Então, me parece que os indícios são muito fortes. Eu não gostaria de acreditar, porque eu acho que é um erro demitir o Roger. Eu não demitiria o Roger. Por quê? Porque eu não vejo que a não ser jogar para a torcida, que é o que sempre faz aqui, né? Tira o sofá da sala. O que o Ramon Dias, que eu não gosto como treinador, vá acrescentar. Mas alguém vai dizer, Ribeiro, mas o que aconteceu no vestiário do Inter lá foi muito forte. Os jogadores já estão brigando entre si no vestiário, entendeu? O Roger talvez tenha perdido o controle, então precisa de um cara mais enérgico, um cara mais experiente, um cara que tem uma epidermia mais saliente, né? Tem muito jogador que habla no vestiário, né? Então os indícios são esses, sabe? E eu não tenho como negar eles. O Douglas de Moliner, ele estava lá em Belo Horizonte pelo Voz do Gigante, fazendo a cobertura do jogo, né, contra o Cruzeiro, tá? E ele traz para mim 2 episódios que são elementos interessantes para a gente montar esse quebra-cabeça que tu tá falando aí em cima da possibilidade da demissão e tudo mais. Quando o Inter faz o gol do Tabata, os jogadores eles se reúnem entre eles comemoram entre eles não vão ao banco de reservas comemorar. Tá? E a gente sempre fala, o corpo fala, né? As atitudes, às vezes, elas falam mais do que a própria fala, do que o próprio linguajar. E a segunda questão, quando acabou o jogo e todos foram fazer isso aqui, ó, que está aparecendo na tela, né? Chegar no torcedor e aplaudir o torcedor que estava no Mineirão,
o técnico Roger Machado não estava. Ele tinha descido pro vestiário já. Então, são elementos que tu vai pegando, sem contar a entrevista do Roger, De né? novo, né? Confrontando o repórter. E eu acho que tá correto até. Tem que confrontar mesmo. eu acho que faz Tem parte. que confrontar para ele mostrar que, olha, que ele não aceita desaforo, que ele não leva desaforo, ou que, tipo assim, ele não vai ficar só tomando porrada, né? Na hora da coletiva. Eu acho que ele tá certo de fazer. Mas é uma também característica que não condiz com o fora Roger. do destempero dele, aquele jogo brigando com o jogador do São Paulo. Isso ele aí. Ele tá demonstrando que ele não O tá no seu natural. o Borré tomando cartão vermelho, sabe? Um cara Roger não tá na experiente. sua naturalidade. É óbvio que A não gente tá. percebe que o ambiente não está realmente natural. Eu acho que essa é a grande palavra mesmo, Ribeiro. A naturalidade das coisas, ela não está certa. E assim, eu acho que a gente tem que pontuar assim, ó. O Ramon Dias, ele era técnico do Olímpia do Paraguai, tá? Ele tinha 7 jogos no comando do Olímpia e pediu para sair. Ele tinha 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Esse era o scout dele e o aproveitamento dele, ok? Só que ele chega e diz na coletiva... Uma droga. Não, era ruim. Mas olha só, ele chega na coletiva dizendo o seguinte, os resultados eles falam mais e tal, não sei o quê. Velho, vamos lá, tu tem menos de 10 jogos. Tu nem engrenou o teu trabalho. Por pior que fosse, não era tempo pra Tu sair. nem Tem engrenou uma o teu outra trabalho. coisa que eu Tu não esqueci pode... de citar. Tem uma data FIFA, cara. Sem contar isso. Tá data FIFA Daí agora, hoje pela manhã, cara, são jornalistas com respaldo, são jornalistas que têm credibilidade. Não é qualquer página tipo, de repente, menor ou com pouca expressão. São jornalistas que têm ali 300 mil seguidores, que estão falando que o Ramon Dias está próximo do Inter. E aí, a gente vai conversar com os colegas da Argentina. Argentinos? Sim, argentinos, lá na imprensa argentina. Entendi. E aí a gente vai conversar com esses colegas argentinos, eles falam que vamos dizer, no entorno do próprio Ramon se está falando isso. E aí a gente pega também essa reunião que eu falei um pouco antes do Pedro entrar no ar aqui no anúncio. Olha, o CG, ele discutiu muito o que fazer com o Roger. O que fazer a partir de um resultado negativo ou em cima de todo esse contexto aí que a gente está trabalhando. Conselho de gestão, perdão, né? Tá, mas olha só, Carlos Gustavo. eu acho que o Guimarães, tá bem colocada a situação, tá? O Ernest explicou bem, acho que a leitura do Ribeiro é perfeita. Tá se criando esse ambiente de mudança. O que eu quero saber de ti é o seguinte, realmente essa é a forma, esse é o movimento correto? O Roger não tá bem, de repente tem que sair mesmo. Mas será que o Ramon Dias é a solução? Não, e outra coisa, que tipo de Ramon Dias que chega aqui, porque a filosofia de trabalho do Ramon Dias, para quem conhece, é o Ramon Dias retranqueiro. é diferente. É um retranqueiro. Uma coisa pior. Assim, quando o Cudê vai embora e veio o Roger, a filosofia também era outra, completamente diferente. Então, me mostra ainda mais que a gestão do Internacional não tem Mas é que Mas tem coerência. Mas é que Mas quando tem tu quer coerência. mudar, tu tem que trazer algo diferente mesmo, né? Mas Não, tem mas- coerência, mas- porque mas- nos mas- últimos mas- anos, mas- porque nos últimos anos, toda vez que o treinador caiu, vem um retranqueiro. O Roger não é retranqueiro, mas o Roger tem aquela mania, né, de pegar e ajeitar a defesa para depois tu pegar e ir para frente. A primeira situação é a seguinte, né? É para demitir o Roger. O Inter não vai ganhar nada no ano, só o gauchão. Não tem mais nada que lutar, não tem, sim. A posição de 13º, 12º, 14º, que é abaixo de uma zona sul-americana, é uma posição nesse momento que com 3 derrotas consecutivas, tu fica do lado da zona do rebaixamento. Tem um campeonato ainda para lutar. E o Inter precisa melhorar, precisa produzir algo diferente do que já tem. Se essas informações passadas aqui pelo Ernst, elas são informações, e são, né? São questões que a gente enxerga, eu acho sim que a troca ela deve ser feita. Porém, não é uma troca por qualquer um. O principal problema do Ramon Dias, que eu tenho para apontar é o seguinte, é um treinador que eu julgo minha interpretação, é um treinador ultrapassado. Eu acho ele ruim de ideia contemporânea, é um treinador de exposição de jogador, de pegar no pé de jogador, de ter uma lida como nos velhos tempos se fazia, né? E pouco amenizada. Eu vejo o Ramon Dias como esse treinador que
diante do que apresentou não só no Corinthians, mas no Vasco, no River Plate e outras equipes, é um treinador que não condiz com o que o Internacional precisa. Eu não sou a favor assim de permanência do Roger, eu acho que o Roger tem errado jogo após jogo. Eu era a favor, inclusive, de alguém chegar no Roger e dizer para ele rever algumas escolhas, né? Algumas escolhas que passaram do limite, inclusive, mas isso não acontece. Eu acho que a troca poderia ser extensiva, inclusive, ao departamento de futebol. Mas, definitivamente, o nome não é Ramon Dias. Eu vejo o Ramon Dias como um treinador super ultrapassado, Ernst. Ele tem dois trabalhos no Brasil, né? Ele tem o trabalho no Corinthians e o trabalho no Vasco. Querendo ou não, semelhantes até com a situação do Inter. Uma situação em que está ali daquele limbo de tabela, meio podendo cair, não podendo e tal, tendo a possibilidade de chegar no Z4, daí ele vai lá e ergue os dois times e depois ele se complica na continuidade. Ele é mesmo, como disse o Guimarães, né? Um cara mais enérgico, um cara que bota dedo na cara de jogador e tal. Querendo ou não, isso também é um indício, né? De que tem uma certa zoninha de conforto dentro do vestiário. Mas, ao mesmo tempo, é estranho, né? Porque um dos líderes da zona de conforto de 2012 é um dos coordenadores do vestiário do Internacional, né? Então a gente fica um pouco assim nessa questão aí de pulso firme ou não ter pulso firme. Eu não gostaria do Ramon Dias. Se for para trocar o Roger pelo Ramon Dias, então eu mantenho o Roger e espero um pouco mais para ter um outro treinador.